Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrios. Hoje a gente vai falar sobre o panorama do Bitcoin, do mercado cripto como um todo para os próximos meses, sobre uma coisa que muita gente vem me perguntando, o despejo de Bitcoins da Mt. Gox, MT Gox como a maioria conhece. Eu prefiro falar MT Gox porque é assim que todo mundo conhece. Será que esse despejo de 10 bilhões de dólares vai afetar o preço do Bitcoin? Vai fazer o Bitcoin cair para baixo dos 55 mil dólares, igual aconteceu com a venda que o governo alemão fez nas últimas semanas? Vamos entender um pouquinho mais desses números e falar um pouco sobre as perspectivas para os próximos meses. Já deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Antes, vamos tentar recapitular o que vai acontecer no mercado cripto nos próximos meses, tanto no curtíssimo prazo, nas próximas semanas, quanto no longo prazo. E aqui o longo prazo de cripto, eu digo pelo menos uma perspectiva de 6 a 8 meses. A gente tem alguns catalisadores, alguns fatores que podem mexer bastante com o mercado. No curto prazo, principalmente, essa pressão de venda da Mt. Gox, desses bitcoins que vão ser despejados ou podem ser despejados no mercado, e o lançamento dos ETFs de Ether, que no final do dia ainda é uma dúvida do quanto de capital que vai atrair no curto prazo. Já no longo prazo, a gente tem o fim da pressão de venda da Mt. Gox, uma entrada de capital nos ETFs de Ether, parecido com o que a gente viu com o Bitcoin, queda da taxa de juros, que parece que está cada vez mais próximo, o cenário macro melhorando bastante, uma possível eleição do Trump agora ainda mais depois do tiro na orelha. Vamos entender como cada um desses fatores, esses catalisadores pode mexer no mercado, começando pelo principal, pela venda da Mt. Gox. Quem estava acompanhando o mercado cripto nas últimas semanas viu que junho foi um mês muito ruim para o mercado cripto. O Bitcoin caiu mais de 20% no mês, buscou ali os 54, 55 mil dólares, teve um recorde de liquidações que a gente não via há muito tempo, o maior nível de liquidações que a gente viu no ano de 2024, muito por conta do despejo do governo alemão. O governo alemão tinha sob custódia alguns bitcoins que ele tinha apreendido ali e ele resolveu vender tudo de uma hora para outra, 3 bilhões de bitcoins, de dólares em bitcoins, obviamente, sendo despejado no mercado. Isso gerou uma pressão de venda muito grande. Por quê? Porque a força compradora, a liquidez que a gente está tendo no Bitcoin no momento, não só no Bitcoin, no mercado cripto como um todo, não está tão forte. Não tem tanto dinheiro entrando no mercado cripto para fazer o Bitcoin empurrar e segurar uma pressão de venda tão grande. Então essa venda que foi feita em termos de poucos dias, 3, 4 dias, afetou muito o preço, liquidou muita gente que estava alavancada e fez o Bitcoin buscar ali os seus 54 mil dólares. Só que agora a gente vai começar a ver a venda da Mt. Gox, que no caso deles são cerca de 10 bilhões de dólares, mais precisamente 9 bilhões de dólares que pode ser vendido. Então o mercado, quando a Mt. Gox começou a mexer nas suas carteiras, o mercado panicou. Falou, opa, se o governo alemão fez aquilo, vai rolar uma catástrofe. E até eu conversando com clientes, eu sinto um pouco desse clima. Cara, o que pode acontecer agora com essa queda, com essa venda da Mt. Gox? Vamos tentar entender um pouquinho como que vai ser isso, como que vai ser esse processo de venda, esse despejo e o quanto que isso pode ou não afetar o preço do Bitcoin. Antes, é muito importante a gente contextualizar o que é essa tal dessa Mt. Gox. Ela é uma corretora que na época era a maior corretora de cripto, igual a Binance é hoje, e ela simplesmente faliu e sumiu com dinheiro de muitos dos seus clientes, de todos os seus clientes. Isso aconteceu em 2014, a gente está em 2024. Foi 10 anos de processo e a Mt. Gox recuperou 10%, cerca de 10%, ali 10 a 15% do dinheiro dos seus clientes e agora vai começar o processo de devolver esses bitcoins para os seus clientes. Ela anunciou isso ao longo dessas últimas semanas. Olha, a gente está começando o processo de pagamento, vamos repagar os nossos clientes e devolver esse dinheiro em Bitcoin e Bitcoin Cash ao longo do mês de julho. As carteiras da Mt. Gox, elas são rastreáveis, elas estão on-chain e tem cerca ali de 9 bilhões de dólares, entre 9 e 10 bilhões de dólares em Bitcoin e Bitcoin Cash. E ela começou a fazer algumas movimentações, o mercado rastreando isso e panicou quando ela mandou cerca de 3 bilhões de dólares por uma carteira desconhecida. E o mercado ficou com cautela. Cara, será que agora que os alemães terminaram de vender, agora vai ser a Mt. Gox? Mas logo depois já foi sabido que essa venda que essa transferência foi para a Kraken. A Kraken é uma das parceiras, uma das corretoras custodiantes que vai ajudar a fazer essa distribuição para os clientes. Então, os clientes que a Mt. Gox deve abriram conta na Kraken e a Kraken vai fazer essa distribuição. E ela avisou, olha, já recebi esses bitcoins, esses 3 bilhões de dólares, uma parcela do que será distribuído, obviamente, como eu falei, o total a ser distribuído gira entre 9 e 10 bilhões, a depender do valor do Bitcoin. Ela falou, já recebi isso e vou distribuir para os clientes ao longo dos próximos 7 a 14 dias. Esse aviso foi feito anteontem. Então, a gente tem aí
as próximas 2 semanas que pode haver esse despejo, e aí a gente tem que entender se isso pode ou não representar uma queda muito grande para o Bitcoin. Antes de tudo, é preciso deixar algumas coisas claras. Primeiro, eu não quero ser aquele cara, vendedor de curso, que sempre fala que o Bitcoin vai subir eternamente, e que é sempre lua, e que ignora os riscos do mercado. Estou sendo 100% transparente aqui, falando, se esses clientes receberem esse dinheiro e venderem esse dinheiro ao mercado, à medida que eles forem recebendo, a gente pode sim ter um impacto negativo no preço do Bitcoin. A gente pode ter um impacto parecido com o que foi o impacto da queda quando o governo alemão vendeu, até porque os valores são muito parecidos, cerca de 3 bilhões de dólares. O mercado está com pouca demanda, pouca liquidez, pouco volume para segurar uma pressão vendedora dessa. Mas o que a gente precisa entender também é que a situação é diferente. O governo alemão ele foi vendendo tudo de uma vez só, liquidando tudo no mercado, independente do preço, sem se importar com o preço. Aqui a gente está falando de devedores, clientes da Mt. Gox, pessoas físicas como eu e você, que estão recebendo esse dinheiro e podem ou não liquidar essa quantia no mercado. O que a gente precisa entender é qual a probabilidade desses caras venderem tudo a partir do momento que eles recebem. Para a gente chegar nessa resposta, primeiro vale a pena a gente fazer algumas contas aqui, tá? Eu gosto bastante dessa tabela aqui porque ela mostra exatamente como que está sendo distribuído e o quanto exatamente vai estar na mão dos clientes da Mt. Gox. A gente está falando que foi perdido cerca de 940 mil bitcoins e eles recuperaram cerca de 140, que é bizarro, porque eles tiveram um retorno de 140 mil por cento. 140 mil por cento? 14 mil por cento, perdão. Um retorno de 14 mil por cento, mesmo perdendo 90% das moedas. A valorização que o Bitcoin teve ao longo do período de 10 anos. Por isso que a gente sempre fala, tenha paciência, segure no longo prazo. Esses caras tiveram paciência, foram forçados a ter paciência e tiveram um retorno de 14 mil por cento, que poderia ser 10 vezes maior do que isso se eles não tivessem perdido suas moedas, né? Mas, de qualquer forma, desses 15, por cerca de 15%, né, que foi recuperado, eles tiveram que pagar uma taxa de cerca de 10% para receber agora esses bitcoins, senão eles só receberiam lá na frente. Então, o estimado é que a gente tem ali cerca de 6 bilhões de dólares no total dos clientes que vão receber agora, tá? Então, o número de 10, 9 bilhões já caiu para cerca de 6 bilhões de dólares. E na mão de clientes individuais, pessoas físicas, a gente tem cerca de 64, 65 mil bitcoins. A gente não tem como saber se esses caras vão vender imediatamente o Bitcoin à medida que aparecer na tela da corretora deles. O que a gente pode fazer é conjunturas, especular, tentar entender um cenário de acordo com o perfil do cliente. E eu estou mostrando aqui na tela uma análise que foi feita por um cara chamado Alex Storm. Ele é o Head de Research de uma casa de estudos de análise de cripto da gringa chamada Galaxy Research. Ele é um cara que eu respeito bastante, que eu gosto das visões, e ele fez um processo de ir atrás de muitos dos clientes que são os devedores da Mt. Gox para entender o perfil desses clientes, entender se eles vão ou não vender, o quanto que isso pode representar um risco para o Bitcoin. E algumas conclusões legais que ele tirou aqui. Novamente, essas conclusões elas são meramente especulativas. Nada disso aqui quer dizer que se eles vão ou não vão vender, se isso vai ou não vai impactar o preço do Bitcoin. O que o cara está fazendo é tentando especular, tentando entender a cabeça do cliente que está recebendo um Bitcoin na conta que ele estava esperando há 10 anos. E segundo o Alex Storm, tem 3 motivos que vai fazer com que a maioria dos devedores que vão receber esses Bitcoins agora não vendam essas moedas ao mercado. Primeiro ponto é que eles são investidores de Bitcoin há mais de 10 anos. Então, muito provavelmente, no momento que eles perderam essas moedas na Mt. Gox, eles investiram em Bitcoin em outra corretora, por outra via. Então, muito provavelmente, esses caras já são ricos, já têm dinheiro. Qualquer entusiasta de tecnologia que investiu em Bitcoin em 2014, ou o cara foi muito burro, ou o cara tá rico. Só tem uma das duas opções. Então, o que ele está conjunturando é, o pessoal que vai receber a grana agora já está com uma bela de uma grana, muito provavelmente eles não vão ter essa necessidade de liquidar esse dinheiro no curto prazo. Novamente, especulação. Segundo ponto é mais interessante, eles tiveram a opção de receber esse valor com um desconto muito grande em dólar há anos atrás, há muito tempo atrás. Já receberam várias ofertas desse tipo, de olha, vou te entregar aqui 10% do que eu te devo em dólar para você receber agora e não ficar esperando o processo. E eles preferiram esperar para receber em Bitcoin só lá na frente. Então prova que esses caras não têm um desespero muito grande, pelo menos indica que eles não têm essa pressão muito grande para vender Bitcoin a qualquer preço, a qualquer custo. E por fim, um ponto relevante também, o ganho de capital, ou seja, o imposto que eles teriam em transformar esse Bitcoin em dólar agora. Mas de qualquer forma, eles vão ter que pagar esse imposto em algum momento, se eles quiserem transformar isso para fiat, se eles quiserem realizar isso, seja agora, seja daqui a algum tempo. Nada disso que eu mostrei é determinístico, é tudo probabilístico. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem a opção deles venderem tudo e tem a opção deles não venderem nada e tem a opção da metade vender. Isso só mostra que o cenário é um pouco diferente do cenário do governo alemão, que vendeu tudo em poucos dias. Aqui a gente pode ter uma venda gradual ao longo de semanas e nem
podem ter uma venda de 3 bilhões de dólares, ter uma venda de 1 bilhão de dólares, ter uma venda de 10 dólares. A gente não sabe exatamente como que isso vai ser. Eu acho que o cenário ele é um pouquinho melhor do que era algumas semanas atrás, mas ainda assim, como eu falei no começo, pode impactar negativamente o preço do Bitcoin. Então, se você está alavancado, se você está com algum empréstimo, tinha alguma coisa do tipo, tenha um pouquinho mais de atenção, redobre sua atenção em relação a isso. A gente pode ter um impacto de curto prazo no preço, sim. Beleza, essa é a notícia ruim de curto prazo. Agora vamos falar por que a gente deve ignorar completamente isso, manter nossa posição de hold de longo prazo, porque o panorama de longo prazo é muito positivo. A gente tem, nessa próxima semana, o lançamento dos ETFs de Ether. Muito provavelmente a listagem vai rolar no dia 23, terça-feira. Todos esses ETFs já estão prontos, já sabe qual que vai ser o nome do ETF, as taxas, quanto de grana que cada um das empresas vão investir no começo. E a regra do jogo já está extremamente clara, já está tudo definido, só falta de fato o lançamento e a listagem. Isso deve acontecer semana que vem. A gente não sabe ainda, é uma incógnita, o quanto que esses ETFs vão atrair de demanda para o Ether no curto prazo. Deve ter, obviamente, uma demanda reprimida. Várias empresas, vários fundos de investimento querendo investir em Ether e só esperando o melhor momento, o momento da abertura desses ETFs para investir. Só que a gente não sabe se vai ser uma entrada de 100 milhões de dólares, de 200 milhões de dólares, de 1 bilhão de dólares no curto prazo. Ainda é uma incógnita, mas de qualquer forma, o panorama de longo prazo é muito positivo, porque a existência desse ETF atrai atenção para o Ether, para o ecossistema da Ethereum como um todo. E algo que eu venho destacando há bastante tempo aqui é como os ETFs vêm sendo muito importantes para o Bitcoin. O Bitcoin vem tendo a melhor performance de cripto no ano, a mais do que a maioria das altcoins. Pouquíssimas altcoins estão ganhando do Bitcoin em 2024, muito por conta do ETF. A gente consegue ver na tela a relação, a correlação entre o aumento de preço do Bitcoin e o capital que está entrando, a demanda que está entrando nesses ETFs. Então, reforçando novamente, se a gente tiver uma demanda muito grande no ETF de Ether, isso pode ter um efeito positivo para o Ether daqui para frente até o final do ano, ao longo do ciclo. E antes de continuar, fazer um convite aqui para vocês, pessoal. Todas essas atualizações a gente faz diariamente no Minuto Cripto, seja por WhatsApp, na nossa comunidade WhatsApp, via um áudio rapidinho que você recebe todo dia de manhã e te atualiza sobre tudo que está rolando no mercado cripto, desde notícias, atualizações, análises, totalmente gratuito, todos os dias, e-mail, WhatsApp, da forma que for melhor para você consumir. Se você não tiver inscrito no Minuto Cripto ainda, te faço esse convite, é um conteúdo que a gente faz com bastante carinho. Só clicar no primeiro link da descrição. Voltando aqui, eu não quero ser repetitivo, falar de novo de inflação, mas o cenário melhorou consideravelmente de 2 meses para cá. A gente teve uma melhoria considerável na inflação americana, a gente teve nesse último mês, o mês de junho, o primeiro mês de inflação negativa desde a pandemia. Então o Fed, que vinha lutando contra o crescimento da inflação dos Estados Unidos, vem vendo essa inflação reduzindo o primeiro mês com um dado muito positivo, que era o que o mercado esperava para ficar realmente otimista com a queda de juros. Não só isso, esse foi o primeiro mês desde outubro de 2020 que a gente não teve altas de juros ao redor do mundo. Então todos os bancos centrais ao redor do mundo ou pararam de subir juros ou começaram a reduzir juros. Então um cenário global muito positivo para ativos de risco. A gente vem falando isso aqui há muito tempo. Quando o mercado começar a cair juros, quando o cenário macro ficar melhor, o cenário para o mercado cripto vai ficar muito positivo. E com isso, com esses dados recentes que vem saindo, o mercado já começou a precificar 3 quedas de juros em 2024. Então, 97% de possibilidade de queda de juros em setembro. Aí a gente já tem possibilidade alta de queda de juros em novembro e dezembro. Aqui eu vou passar a minha visão e a visão de quem acompanha muitos especialistas macro no mercado. O cenário macro como um todo melhorou e vem melhorando mês a mês, o que mostra que a gente está no caminho certo para ter queda de juros, para o mercado ficar mais apetitoso para ativos de risco. Porém, existe um certo otimismo exagerado do mercado como um todo apostando em 3 quedas de juros já em 2024. O Fed está sendo bem cauteloso, então é capaz que ele espere mais dados de inflação em sequência e em seguida para aí sim tomar uma decisão de queda de juros. Mas ainda assim, a probabilidade só vem aumentando, a gente está cada vez mais perto desse momento e a gente sabe como o mercado cripto, como o Bitcoin se beneficia muito de quando os juros começam a cair e principalmente o mercado antecipa esse tipo de acontecimento. Ou seja, se a gente tiver em julho e em agosto mais dados positivos, isso pode sim atrair uma atenção, atrair liquidez e emendar uma alta pro mercado cripto como um todo. Vocês podem voltar nos meus vídeos aqui nos últimos 2, 3, 4 meses. Eu tô até sendo um pouco repetitivo porque eu venho reforçando 4 meses atrás, 5 meses atrás, qual que era o meu cenário base? A gente vai continuar lateralizado até o final do ano, quando a situação macro ficar mais clara. E o que está acontecendo? A gente está lateralizado ao longo dos últimos 4 meses. A gente está tendo pressão de
venda de um lado, pressão de compra do outro, mas nada suficiente para quebrar essa tendência de lateralização que a gente está. E o que eu acredito que pode mexer isso é justamente a mudança do cenário macro. Por isso a minha aposta do Bitcoin renovando as máximas até o final de 2024, no último trimestre mais especificamente, que é o momento em que eu acredito que vai ter a queda de juros ou vai ficar muito óbvio que os juros vai cair, que o cenário macroeconômico está melhor. E por fim, mas não menos importante, uma das principais pautas no mundo nessa última semana, o tiro na zoreba do Trump, que foi baleado no meio de um comício. E, cara, no momento que ele foi baleado, as odds, as perspectivas, as probabilidades para ele ser eleito subiram para 70%. Então a gente tem o Biden raquítico, quase morrendo, que já está muito claro que ele pode largar a corrida presidencial e trazer um substituto, e o Trump cada vez a passos largos caminhando para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Trump que já vem falando sobre ter um fundo de reserva do governo americano em Bitcoin, que chamou um vice-presidente completamente pró-cripto, pró-Bitcoin, e vem amplamente abraçando a pauta cripto. Obviamente, a eleição dele é algo positivo para o mercado cripto, não quero entrar em pauta política aqui, tá? Só quero falar que Trump eleito pode fazer sim o mercado cripto como um todo reagir. Final do dia, o que a gente tem? A gente tem no curto prazo esse ponto negativo, esse catalisador negativo, que pode sim jogar o Bitcoin abaixo das mínimas de 55, 54 mil dólares, que é essa pressão vendedora da Mt. Gox, que infelizmente não tem como a gente prever exatamente o quanto que vai ser de venda ao longo das próximas semanas. Porém, quando a gente olha para os próximos meses, e quando eu falo próximos meses, eu estou falando até o final de 2024, fica muito claro quais são os catalisadores positivos. Então, como eu falei, o nosso cenário base era a lateralização do mercado com essa ausência de catalisadores muito claros até o final do ano. No final do ano, principalmente com um macro mais positivo, a gente tem uma mudança de tendência e o Bitcoin poder atrair uma liquidez, poder atrair uma demanda compradora para romper os 73, 74 mil dólares e buscar novas máximas. Continua sendo o nosso cenário base. Existe espaço, obviamente, para o cenário desvirtuar no meio do caminho, principalmente se o macro mudar muito, mas o panorama é bem positivo. Nosso posicionamento continua sendo de ter a devida paciência, montar um bom portfólio e esperar o melhor momento, sobreviver até o momento em que o mercado vai retomar esse otimismo. Eu, pelo menos, estou bem otimista com o mercado cripto, tanto para os próximos meses quanto para os próximos anos. Mas eu quero saber a sua opinião. Como é que você acha que o Bitcoin vai reagir a tudo isso? Comenta aqui embaixo, deixa o like se você ainda não deixou, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo nosso aqui e até o próximo vídeo.